Salve pessoal, muito boa tarde no ar a partir de agora, aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola. Nesta quinta-feira, muitos assuntos importantes no programa de hoje. Vamos falar muito sobre o empate do Grêmio ontem com o Corinthians, 0-0, jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Todas as incidências da partida, as alterações do Renato, o fato do Grêmio ter um jogador a mais durante boa parte do jogo e não ter conseguido vencer o Corinthians. E a partir de agora, segue focando na Copa do Brasil? Qual a estratégia para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense? E o Internacional, hein? Pela segunda vez, Charles Arangues vira as costas para o Inter e está indo embora. O Internacional vai receber algo? Como é que o torcedor do Internacional, a partir de agora, trata Charles Arangues, que está voltando para o Chile? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes de mais nada, peço a Lucas Colar, Pedro Espinosa, Alexandre Ernest e a você que está em casa, uma salva de palmas a ele. Ele voltou, o Boêmio voltou novamente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Confio no meu grupo. De azul, hein? Prestem atenção. De azul. De azul. Azul. Conversou muito com o Profeta nesse período. Eu trago informações valiosíssimas. Opa! O Grêmio Neto é real. Mas o Profeta foi comigo para a Serra? Mentira. Foi. Opa, Serra, hein? Eu tive, 7 dias? Hein? 10, 7? 5 dias na 5, Serra, né? Porque nós não estamos, nós estamos passando por algumas dificuldades, entendeu? Gravatal, um abraço. Eu procurei um cajado novo, mas tá muito caro. Por enquanto, o Profeta vai ficar com aquela. E ele me lembrou de algo que eu quero dizer para vocês, que está cada vez mais presente. Vocês não podem esquecer disso. E agora é real, porque hoje é dia 1º de julho. De agosto, na verdade. Agosto, 1º de agosto. O Profeta tá com dificuldades. Faltam, assim, menos de 5 meses. Pra quê? Para o Gauchão! É isso! É isso, ele tá chegando, Legal. Hein? A competição que a dupla Grenal É a salvação da lavoura! É a salvação da lavoura! Tu e o Profeta assistiram aos jogos de acesso do Monson e do Pelotas? Ou? Sim. Aliás, fiquei muito triste, né? A nossa comunidade de Santa Maria está sofrendo, né? Verdade. Embora eu parabenize o Pelotas, tal, que ganhou. E o Pelotas é uma equipe tradicional. O gol do Mas acesso do Pelotas? mas o gol que nós tomamos lá em Santa Maria foi um negócio. Tu viu o gol lá? Eu vi. Então eu fiquei impactado assim, com o pessoal de Santa Maria, mas parabéns ao Monson, parabéns ao Pelotas, porque o Gauchão! Tu vai a Pelotas ano que vem ou não? Vai. Olha, nós ficamos acompanhando a torcida por vocês. Vai ter uma caravana. Alô, Luciano Oxman, quando é que tem congresso técnico, Luciano Oxman? Já temos os times isso é definidos. importante, isso é importante. Já temos os times Isso é importante. definidos. Muito bem, dito isso, bora para a nossa enquete. Vamos colocar na tela a enquete do programa de hoje, que fala sobre o jogo do Grêmio ontem contra o Corinthians. E aí, pelas circunstâncias do jogo, o empate foi um bom resultado para o Grêmio, direto, objetivo? Eu achei que depois das últimas duas enquetes, e depois do empate, o Grêmio já é campeão da Copa do Brasil, porque nós estamos aumentando a régua aqui. O Grêmio tá 4 jogos O sem Grêmio, perder. olha aí, ó. Olha aí. Por favor, tu tá cometendo um exagero com o Grêmios da bola. Eu Tá cometendo um já exagero. notei que há um processo de depressão aqui no programa. Depressão? É, isso aí. Já notei. Eu sou um cara que eu enxergo na hora. Depois eu gostaria de um espaço, quando chegar a vez de falarmos do Internacional. Não precisa. Porque eu tenho um recado que o Profeta também me disse, que vai inferno, encher de esperança a torcida do O Profeta estabeleceu um processo empático com o lado vermelho. Exato. do estádio. Ele não Tô muito acerta. preocupado. Aliás, como é que foi a classificação do Inter contra o Rosário Central? Essa tava guardada, hein? Essa tava Os guardadinha. 3-0, aquele já aconteceu? ou Olha, não? eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fecha em Eu mim. não O tenho- Inter já está classificado na para a Copa Nova Sul-Americana. Eu não tenho culpa que o Internacional tem um problema com a roda de Sansara. Entendi. E os ciclos ainda não finalizaram. Logo virá o Nirvana, mas depois eu falo Em seguida, sobre isso. muito bem. Tá. Vamos lá, para nossa central. Nicole Ovic está conosco hoje. Ô, querida, mimosa, fofinha. Tem anível essa semana, hein? Aqui? Aqui? Tô sabendo. Opa, e a festa, hein? Tem festa churrasquinho, também, que vamos eu lá. sei. Nicole, Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva após o empate de ontem contra o Corinthians. O que disse o Renato, Nicole? Boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Donos da Bola. O Renato falou sobre quando estava com 11 contra 11, né? Ele falou sobre a expulsão ali do Raniel e a postura do time do Grêmio após essa expulsão. O Renato entende que o Grêmio jogou melhor quando estava a disputa parelha e falou sobre a postura de alguns jogadores sem citar nome. Vamos ouvir o técnico.
o Corinthians mesmo com o jogador a menos ele é forte. Durante a partida nós tivemos as melhores oportunidades que o Corinthians, mesmo quando a gente estava com 11 jogadores, a gente tentou de todas as formas, mas a gente pressionou, tentamos, construímos algumas jogadas. Eu acredito que a equipe esteve até melhor quando nós estávamos contra 11. No momento que o Corinthians perdeu um jogador, é aí que me preocupa sempre. Aí sempre tem um ou dois jogadores que acham que não precisam mais correr porque o adversário está com um jogador a menos. E aí, às vezes, tem um jogador a mais no papel. Porque dentro do campo você passa a ter um jogador a menos se um, dois ou três tiver esse pensamento de que não precisa mais correr. Vamos falar do jogo do Grêmio ontem contra o Corinthians. Na tela já para vocês os melhores momentos de Corinthians 0, Grêmio 0, com a palavra Dom Pedro Espinosa. Dadas as circunstâncias, Gamba, de como foi o proceder dos 90 minutos, o resultado de empate foi bom. O 0x0 foi bom. Como assim foi bom? Dentro daquilo que o Grêmio apresentou e daquilo que o Grêmio deixou de apresentar também. O Grêmio jogou com 1 a mais um tempo inteiro e foi um bom resultado. Pois é, aí que tá o Lucas Colar, porque dos destaques do Grêmio a gente pode falar do Soteldo, que jogou muito bem. O Vila Sante é o melhor jogador do Grêmio em atividade, e já não é de hoje, já é de 2 ou 3 temporadas. E o João Pedro é um bom lateral. Faltam para os três uma espécie de uma parceria mais efetiva. Reinaldo, que tomou um gol aqui em Caxias, no Rio Grande do Sul, de cabeça. Ramiro, que jogou no Grêmio. Ramiro, que tem 1,5 m, fez um gol de cabeça em cima do Reinaldo ontem. No jogo de corpo. Foi assim, ó, algo ridículo o que o Reinaldo protagonizou ontem na dividida de corpo. Caiu do nada, parecia uma folha de papel. Então, dentro daquilo que o Grêmio produziu e deixou de produzir com 1 a mais, e a curiosidade é a seguinte, Gamba, o Grêmio com 1 a mais no ano passado, dentro da arena... Tá aí o lance do Reinaldo, tá aí o lance do Reinaldo. Isso aí não tem explicação, numa boa. Para um lateral que usa a força física, que corre mais de 20, 30 km por jogo, perder na força física do jogador de menor estatura, de menor força física, não tem explicação. A curiosidade é a seguinte, no ano passado, dentro da arena, o Grêmio contra o mesmo Corinthians com 1 a mais não teve supremacia e ontem repetiu a mesma coisa. Então, aí vão dizer, mas contra o Estudiantes, o Grêmio com 1 a menos... Aliás, o Grêmio com 1 a mais fez... Não, com 1 a menos. Fez chover. O Grêmio com 1 a menos fez chover. É porque teve capa. Isso aí dá para se entender claramente por questões de estratégia. Vocês vão me... Não, para. Então, eu gostaria... Para, Colar, pelo amor de Deus. Eu tô indo, pelo amor de Deus. Eu tô voltando. Eu vou explicar. Ter um jogador a mais é ruim. Não é isso. Eu vou explicar para vocês. É melhor ter um jogador expulso. Não, daí depois vocês falam... Aí eu falo, vocês... Tem água aí? Tem água aí? Daí depois eu falo e vocês querem tirar onda comigo. O Ernest critica a imprensa e tal. Mas é que não dá, velho. Não dá. Dá vontade de largar o programa. Não larga. Se fosse do lado vermelho, ia ter toda uma tese detonando o Inter ou destruindo o Inter. Agora a gente vai aguentar o Ribeiro. O Ribeiro voltou com tudo, né? O Ribeiro vai conseguir pegar e dizer que é melhor ter um jogador a menos. Tu vai te surpreender, Ernst. E eu não larga aqui. Eu estou passando por muito. Não larga. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. E eu gosto muito dessas coisas, assim, sabe? Porque aproveitem que o Ribeirinho voltou. Eu vou explicar para vocês como é que é. Tá? É assim, ó. Não é isso. É óbvio que jogar com 1 a mais será sempre, eternamente melhor. Tá bom. Só que existe uma coisa chamada depende. É 1 minuto que vocês vão entender. O Renato é um técnico que tem muitas virtudes, tá? Mas ele é um cara empírico. O que é empírico, Ribeiro? O Renato não tem método, entendeu? O Renato é como eu, por exemplo, ir dar aula na faculdade lá que nós temos o professor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, vou explanar, vou falar da minha experiência, né? Vou dizer como é que eu penso as coisas, mas tudo com as experiências vividas. Não é que nem um Gamba que estudou método para dar aula, entendeu? E é o que tem a maioria dos profissionais, eles têm um método para treino, entendeu? Ele não tem improviso. E o Renato não. O Renato, quando pega aquela folhinha dele na beira do campo, ele é o empírico, ele não treinou aquilo ali. Ele olha, eu acho que agora é isso aqui que vai... Ele é assim, ele é um autodidata. E ele, vou dizer, ele é um gênio,
porque ele conseguir sucesso dessa maneira, o Filipão era um pouco assim também. É um caso raro, velho. Só que aí falta, nesse momento, quando tu tem uma a mais... Uma vez o Grêmio jogou contra o Corinthians, lá em Itaquera, com 2 jogadores a mais. Lembram? E o Grêmio não conseguiu fazer um gol sequer. Por quê? Porque o Renato, ele não treina isso aí. Isso não tem treino, isso aí ele vai no vamos que vamos. É no empírico, eu acho que vai ser assim. Então é por isso que com o Renato, na maioria das vezes, jogar com a mais não vai surtir efeito, porque ele não treina esse tipo de situação. Sabe? Não é uma opção pensada. Eles vão normalizar isso. Ela é empírica. Não, vamos fazer assim. Então, na maioria das vezes, não dá certo. E uma coisa que eu gostaria de... Vocês entenderam, né? Eu não preciso desenhar. Eu tenho 70 perguntas para ti. Gigantesca. Eu tenho 70 perguntas para ti em seguida. Não, mas houve uma crítica, você não conseguiu ler. Entendi, claro. Houve uma crítica nessa história. Não, entendeu? Perfeito. Tá? Porque não é possível num time de futebol não exercer superioridade com um jogador a mais. Perfeito. Então, Jogo decisivo, né? É uma crítica. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Esse tempo que eu fiquei fora foi muito importante, porque eu quero fazer desmistificar algumas verdades que elas foram por terra e depois eu gostaria de ter espaço para isso. Vamos lá. O que o Renato tinha que ter feito quando o Grêmio passou a ter um jogador a mais no jogo de ontem, Ribeiro? Bom, em primeiro lugar, ele jamais poderia ter tirado o Cristaldo. Se ele tira o Cristaldo, que eu acho que aquela crítica que ele fez foi para ele, que o Cristaldo começou a andar em campo. Tá bom. Tá? Vocês passaram aqui 3 meses dizendo que o Cristaldo não aguentava mais uma sequência de jogos, que estava esgotado, que era um absurdo, que não tinha como aguentar. Aí o Renato tira o Cristaldo, certamente por uma questão física, e o erro é do Renato. Não, perfeito. O erro não foi tirar o Cristaldo. O erro foi como ele colocou o time para jogar. Assim, ó, é fácil, cara. É tão fácil, óbvio. Aliás, tu defendendo o Cristaldo já é uma grande surpresa. Não, ele tá, assim, pra régua dele, até que ele tá bem. Tá? Eu vou dizer assim pra vocês. Como é que o Grêmio ficou com as substituições do Renato? Vocês já notaram? Gente, é tão óbvio isso aí. Se tivesse um quadrinho negro aqui, seria barbado. O Grêmio jogou no 4-2-4. Mas só de não botar o do Queiroz já é uma vitória, né? Só um pouquinho. Sendo que o segundo do 2 era o Edenilson, que é um jogador pra frente. Tá bom. O Grêmio ficou sem meio campo. E aí o Corinthians, que estava com um a menos, o que ele fez? Ele compactou. O que ele ficou? Ele ficou com mais jogadores no setor de posse de bola. Gente do céu, é tão óbvio isso aí, para quem entende um pouquinho de futebol, que estava na cara que não ia dar certo isso aí. Então, o erro do Renato foi nas suas escolhas, não em tirar o Cristal. O Cristal estava mal, o Cristal largou o jogo, estava andando. Pode ser por problema físico. Ele tinha que ter botado o Monsalve. Foi contratado para isso. Ele não precisava ter colocado os 2 garotos de uma vez só. Não precisava. Ele desarrumou o time taticamente. E aí ele perdeu o quê? Ele perdeu a posse de bola e viu, por incrível que pareça, o Corinthians pressioná-lo com um a mais. Por quê? Porque taticamente a decisão empírica dele não foi a mais correta. Deu para entender ou precisa desenhar? Vai para conta do Renato, Pedro? Vai para conta do Renato? Óbvio, né? Parte do resultado de ontem, sim. Não, total. O que me enlouquece, às vezes, com relação ao posicionamento e o comportamento do Grêmio em certos jogos, é justamente isso. Tu tem um primeiro tempo de uma certa qualidade, né? E depois tu ter um jogador a mais e não saber lidar com isso. O Grêmio não sabe lidar com vantagem numérica. 11 contra 10, o Grêmio não sabe. O Grêmio parece que desaprende, desmantela. E aí as singularidades que em tese deveriam ter parceria para desenvolver mais, que é o caso do Soteldo, que é o caso do João Pedro. O João Pedro, se tem um parceiro dele do lado para fazer ali o toque me voe, o 1 para 1, meu Deus. Tá, então a gente chegou num tema que eu quero falar aqui. E o Vila Sante muito, é o melhor jogador do Grêmio. O melhor, só que sozinho ele não vai fazer nada. O Dodge é o melhor companheiro dele, por incrível que pareça. Olha só, deixa eu dizer para você o seguinte. Vamos combinar aqui, eu sei que eu sou o maior defensor da utilização de jovens. Tanto é que eu queria ver o Monsalve, eu queria que o Arezzo tivesse começado jogando. Ontem ele botou o Gustavinho, entendeu? Tá. Mas assim, ó, o Grêmio tem 2 jogadores que o Grêmio está querendo 20 milhões de euros, né? É o que dizem aqui, não. Tá. Presidente Guerra, eu tenho que falar com o senhor uma verdade. Qual foi a proposta que veio pelo Gustavinho? 6. Não, pelo Gustavinho veio... 6. Alvorada lá. Vende. Nós superestimamos esses meninos, que são bons jogadores, é verdade.
mas eles não são aquilo que você, torcedor do Grêmio, pensa. E não tem problema não ser, entendeu? É que nós aqui, nós estamos tão carentes de jogadores diferenciados que qualquer luz que aparece a gente já, né, transforma num LED. Nossa, joia! Joia, virou bom dia, né? Qualquer um é joia. E não é, gente. Então o Soteldo hoje joga 50 vezes mais que qualquer um desses meninos extremos do Grêmio. Até porque todos estão começando. Tá? Gustavinho está começando, Natan está começando. Tá eu estou começando. Aceitar 6, Ribeiro, é subvalorizar um ativo do clube, Ribeiro. Tá bem. Mas é subvalorizar, se o Grêmio não, tá bom. Se o Grêmio não precisa de dinheiro, eu fecho contigo que 20 não vai chegar. Não vai, 20 é um absurdo. Não vale. Mas 6 é muito pouco, tá bem, Ribeiro. Deixa eu te falar uma coisa. É muito pouco. Tá. E a maior prova que o Gustavinho tem que amadurecer é o lance dele ontem no jogo da expulsão. O lance da expulsão, tem que amadurecer. Não, eu não estou falando tem que por isso. A circunstância não pesou, ok, não pesou. O problema do Gustavinho é que ele tem um drible só. Tá aí o lance nesse momento. Ele é muito previsível e é fácil de ser marcado. Entendeu? Dentro disso, o Natan é mais completo que ele. É isso que é o problema. Eu estou falando de qualidade técnica, não estou falando da expulsão. Ele vai aprender, não tem problema nenhum. Tá? O que eu quero dizer para vocês, e agora para finalizar, se o Grêmio precisa de dinheiro, vende. Se o Grêmio não precisa, também. Então deixa aí, quem sabe ele valoriza um pouquinho mais. Acho difícil, tá? Mas tomara, gente. Que às vezes eu erro também, entendeu? É, a gente sabe. Entendeu? Então, tomara que eu esteja errado. Mas eu não vejo no futuro próximo esses jogadores serem aquilo que a gente está pensando que eles podem ser. Gamba, rapidamente, assim, ó, só para concluir aquela questão do resultado e do formulismo que é a Copa do Brasil, de novo, perto do que o Grêmio produziu e também deixou de produzir e do que sofreu em determinado momento do jogo, 0-0. Foi um bom resultado. Não, é que antes do jogo seria um bom resultado. Claro que sim. Mas é que a circunstância joga 45 minutos com um a mais. Tá bom, mas tem duas circunstâncias nesse jogo. Duas circunstâncias, tá? Que eu coloco pra ti. Primeira é essa, o Grêmio ficou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Poderia ter matado o confronto. E a segunda, a segunda é que o Grêmio tomou um gol no final do jogo. Não vamos esquecer. Mas perdeu o gol. Não vamos esquecer que o então, Grêmio... Então, tu bota na balança, fechou 0-0, decide como eu não passo pano pra ninguém, eu que queria ver os jovens e tal, não vamos esquecer que tudo tem explicação. Mas o Grêmio teve a bola do jogo que o Arezo não fez. E outra, Desculpa. No mesmo, mas ele estava em cima da bola, ele não conseguiu fazer. Sim, Ribeiro. Se ele está livre, eu faço o gol. Mas, Ribeiro, então não sou eu, tem que ser diferenciado. Bola do jogo por bola do jogo, o Yuri Alberto teve bola do jogo. O Yuri Alberto... Teve bola do... Tá bom, era o Yuri Alberto, teve bola do jogo. Aqui, ó, o rebote do Vila Sante, bola do jogo. Acabou de dar ali um lance quase que idêntico, justamente contra o mesmo Corinthians, na semana passada, onde o Garro recebe na entrada da grande área livre e chuta. Cara, eu não entendo o que, por exemplo, o Rodrigo ele tá fazendo ali, cara. Bonita essa camisa do Corinthians, né? Bonita pra caramba. Bonita, sabe? Então, assim, ó, se o Grêmio depender das singularidades... Meu Deus, pra cadeia. Tá com a perna presa, tá com a perna quebrada hoje. Quebra. Se ele tá com a perna presa no gramado, se ele não levanta, ele tá com a perna quebrada hoje. O cara Marcelo precisa Henrique errou, tinha que ter expulsado na hora. O cara precisar ir no VAR pra pegar e dar um cartão vermelho aí, pelo amor de Deus. A sorte que tinha o VAR. E claro que depois ele compensou, porque aquele lance do Gustavinho não é pra expulsão, mas compensar os 50 e tantos, isso aí não é compensar, né? Mas compensou. 50 e tantos. Era tirou do jogo da volta. Amarelo. Ele tirou do jogo da volta. A compensação dele é tirar do jogo da volta. Na verdade, a expulsão do Gustavo, eu questiono que é correto, sim. Amarelo pra ti? Não, eu acho que poderia ser vermelho, sim. Direto, porque ele sobe... Depende do rigor. Cara, ele sobe, ele deixa muito claro... Não. Ele não deu, não houve o movimento de cotovelo. Braço aberto é tu fazer isso aqui, ó. Braço aberto é tu subir e ficar com o braço aberto. Ó, jogou o braço. Jogou o braço. Ali jogou o braço, cara. Ele compensou. Agora, vamos combinar uma coisa, né? Ó, aqui, ó, braço aberto. Quer ver, ó? Braço aberto, jogou. Jogou no Pedro Henrique o cotovelo, cara. A minha interpretação, cabia um amarelo aí. Cabia um amarelo. Agora, vamos comentar uma coisa. A diferença de um árbitro com estrada para um jogo que nem o de ontem. Ontem teve tudo, né? Teve teve expulsão, teve gol anulado e olha, um impedimento... Olha, complicadinho foi ali. Para tu assinalar dentro de uma arena Itaquera. Mas aquele VAR que estava ontem lá é o VAR que fez Copa América. É o Toschi, né? Toschi Marques. Então, assim... Então, vamos lá, tá?
O Grêmio, eu tô Reinaldo louco ficou com pra... medo de cometer pênalti, viu? eu tô Ele louco ficou com pra medo de comentar. cometer Eu tô pênalti. louco pra comentar o jogo do Grêmio Atlético Paranaense, vou comentar na Rádio Bandeirantes domingo, porque eu acho que vão jogar os guris, né? Tudo, né? É time reserva. Com a coletiva de ontem, o Aravena, Renato ficou claro, time reserva. Monsalve, Arias, Olha- porque eu quero ver o potencial desses garotos, cara. Porque o Grêmio tem tô uma dizendo. coisa que a gente não pode reclamar. O Grêmio voltou a ser competitivo. E vamos falar sério, Tá. Qualidade encontraram um técnica, a gente impedimento, sabe hein? que tá é baixa, né? Não vamos esquecer que o Grêmio deu sorte. O Grêmio tá pegando só times no máximo igual a ele. O Grêmio deu sorte mesmo, Corinthians, porque Vasco, acabou de mostrar a imagem Operário, aí, né, que o Grêmio não inventaram pegou impedimento times do melhores Corinthians. que ele. Agora vamos. Tá. Agora, dentro das demandas que o Grêmio está tendo, é legal ressaltar também que o Grêmio está a 4 jogos sem perder. O Grêmio também tem os méritos de ter encontrado um novo jeito até de se portar dentro de campo Mas como é frente que às tu vai fazer dificuldades agora? do Grêmio. Ele vai ter que mudar. A Não, volta do Diego vai ter que Costa mudar. vai ter que Mas mudar. é que assim, ó, é que tu estar a 4 jogos sem perder também é beleza. importante para. Mas é que eu quero te lembrar né? que na Ninguém- volta ele tem que ganhar o jogo. Ninguém reclamou da arbitragem, tirando as expulsões, ninguém reclamou da Foi arbitragem. elogiadíssima pelo Renato. Meus parabéns pro Marcelo de Henrique. Evidente, Meus né? parabéns. Inventaram um impedimento no gol do Corinthians, né? Eu Óbvio que ele como vai assim parabenizar inventaram? Sabe por que a eu não discuto? arbitragem. Porque eles fizeram uma Não, linha, só um pouquinho. né? Colocaram a linha deu... Não, só um pouquinho. Tá Desculpa, Ernst, sabe que eu te adoro. Tá ali o lance, ó. Como assim inventaram impedimento? Eu não tenho culpa se a regra é horrível. A regra essa aí é horrorosa. Imagina, não pode anular um gol desse jeito nenhum. Mas isso para todos os jogos onde um gol é decidido pelo calcanhar. Entendeu? Isso está errado, mas é a regra. É a regra. O Ó, chutou, chutou. Mas tá mas impedido. não. Cara, o teu olho aqui não vai definir algo que a Não linha já é o- definiu que ele está não é o adiantado. meu olho, não Claro é que o é. meu olho. Os caras fizeram a linha e está impedido. O que a gente pode discutir é o que o Ribeiro É, falou. a regra é horrorosa, velho. não Por um pode ser. centímetro tu considerar um impedimento, tu entende? Isso é a regra. Mas estava adiantado. Talvez um calcanhar, meio calcanhar, Tá, seja aqui, ó, de que Costa, for. né? Ele não leva A vantagem marcação. nenhuma. Não leva A linha vantagem. tá Mas a isso. regra é Eu sei, essa, eu sei. cara. Eu sei, Mas tu vai marcação. lá e coloca a linha. A marcação homem a homem do Reinaldo, mais uma vez, assim, ó, muito aquém daquilo que o Grêmio precisa numa disputa homem a homem O naquela Reinaldo ficou com medo situação de ali. cometer pênalti Tá. ali, Pedro. Ele ficou com Mas medo só um do pouquinho, pênalti. o Gamba. Ele ficou com O medo de Reinaldo cometer tem, o o Reinaldo pênalti. tem falhado no 1 para 1 todos os jogos do Grêmio. Todos, cara. Ontem o Rodrigo ele voltou a ser o Rodrigo do Lima. Reinaldo Cara, também, o aquele... o Ramiro fez um né? gol de cabeça em cima dele. Mas o gol de ontem foi anulado. Não, para aí. Mas Tá, foi anulado, tudo bem. não valeu. Tá, deixa eu perguntar. O Marquezinho falhou ou não nesse lance aí? Eu acho que ele ficou esperando o Reinaldo, né? Ele ficou na dúvida, né? Acho não. Pá, deixa o Marquezinho, cara. Não foi anulado. Deixa o Marquezinho. Eu sei que foi anulado. Deixa o Marquezinho. Eu deixo. Titular, eu deixa, deixo, eu deixa. concordo. E ele conquistou isso mostrando em campo que tem que ser o titular. Ribeiro Neto, o homem que tudo sabe e tudo vê. Grêmio classificado na Copa do Brasil? Claro, não tenho dúvida nenhuma. Olha o torcedor do Grêmio agora em Classificado, casa. Classificado. Olha aí, Pedro Espinosa respira fundo. Eu já vivi esse momento aqui. Esse momento eu já vivi. Classificado o Grêmio, Pedro Espinosa? Não. Que Perigosíssimo. pessoas têm pouca Perigoso? Perigosíssimo. fé. É, pessoas de pouca fé. Perigoso. Homens de pouca fé, hein? Meu Deus. São jogos Sim, entre iguais, né? Grêmio e Sim, Corinthians são jogos iguais, times iguais. bem sofríveis. O né? E é mesmo por isso que equilíbrio o de Grêmio tem ontem, chance. o mesmo equilíbrio de ontem vocês vão ver Pô, quarta-feira que óbvio, vem. com certeza. Vocês não vão ver um Grêmio. Quem vai né, ter que sair mais é o Grêmio, né? atropelando A diferença é Corinthians, essa, né? né? O Grêmio vai ter que sair mais. Vai né? ter que sair, a estratégia do Corinthians vai ser esperar, vai jogar no contra-ataque. o Grêmio vai duríssimo. No Couto Monumental Pereira. Duríssimo. No Grêmio Couto vai Monumental classificar. Pereira. O Grêmio vai classificar, fiquem tranquilos. O meu ponto é o seguinte, tá? Aquilo que o Ribeiro trouxe há pouco. Vem aí Atlético Paranaense no final de semana. Time completamente descaracterizado. Reserva. Por o gramado lá é O igual isso aqui, ó. Renato já tinha avisado que o Grêmio vai voltar para o Z4 por causa É desse nessa jogo. rodada. É nessa rodada. Tá? hein? No sábado o Grêmio já volta pro Z4. No Mas sábado, pela combinação. o Renato pode ter uma surpresa que não é fácil de administrar. Vamos lá. Pode jogar bem esse time, tá? Com Monsalve, Aravena, Arezo, um time revigorado. Olha, aí ele vai ter... Até porque o Atlético, ele pode ter opção a partir o daí, Atlético tocou 2 no Bragantino ontem. Liquidou né? o confronto. Tá O liquidado. Atlético também vai poupar os jogadores. Também acho que Acredito vai que sim. Ah, o Hulk Assim como lesionou, o né? Tá bom. Palmeiras vai poupar para o Inter se recuperar. diante O da Inter Patrocínio. não, o Inter não vai poupar. Agora, Pra que vai poupar o Inter? O Inter não disputa nada nunca? Sim, foi o que eu disse, não sei se tu ouviu. Não ouvi. Não sei, tá com dificuldade de interpretação. Chama Chama o Aurélio aí pra ver se acha o teu Aurélio Chama o Vinogron, que interpretação. fazia na Band É aqui difícil. o surtel aquele.
É velho, hein, cara? Renato reclamando dos gramados sintéticos no Brasil. Né? Mas não adianta ele reclamação reclamar. dura da Liga Arena, reclamação pro gramado do Newton Santos, reclamação pro gramado vendeu do o mando de Allianz campo para não Parque. jogar no tapetinho, né? Botafogo. E aí? Assim, o que eu acho é que tem que haver um equilíbrio. Tu acha que o gramado sintético surge como justificativa para o Renato preservar e priorizar o Corinthians? Ele já fez isso várias vezes, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, é óbvio que o sintético é muito diferente da grama natural. Só que hoje em dia, sabe, a gente não pode passar desinformação para as pessoas. Os gramados sintéticos atuais, eles são mesclados. Tu pega o Itaquerão ontem, o Itaquerão, ele é metade sintético. Você sabia disso? Ele é entrelaçado, tal, não tem aqui a nomenclatura correta. E essa vai ser uma tendência dos gramados para o futuro. Não serão mais totalmente sintéticos e não serão totalmente mais grama natural. Tá, isso aí não tem volta, sabe? Então, os jogadores vão ter que se adaptar a isso. E tem uma coisa que eu não vou perder de falar, tá? Eu vi o Thiago Silva reclamado, já ouvi essa reclamação, né? Ai, jogo às 11 da manhã, meu Deus, trabalhar com esse sol. Ô, Thiago Silva, olha pro teu lado, cara. As pessoas pegam às 5 da manhã um ônibus para trabalhar num solaço, batendo martelo, pedreiro e tal. Vem falar de... Você tá brincando? Os caras estão brincando na cara das pessoas. Não, mas é que vai jogar, enxergar, não, mas é rapaz. que jogar do lado do Thiago Santos deixa a pessoa desnorteada. Não, deixa a Thiago pessoa... Silva, eu falei. Eu sei. Thiago Sim, Silva, que é o cara eu sei. claro. Thiago Eu Silva, sei. o europeu, aí eu não sei o quê. Mas vai ter catar, É que pra mim, olha né, pro teu lado aí. Isso, tá o Nessa- Thiago Santos, aí ele fica louco, isso aí. É que essa discussão Tá, do... entendi. Entendeu? Essa discussão do gramado sintético, primeiro que não tem mais volta. Não tem volta isso Esse aí. é o ponto, né? Não, tem o mais gramado do volta. Atlético pode ser ruim, né? Não, tá bom, Ruim. mas Colar, não tem mais volta. Não tem, e mas é uma ruim. tendência, cada É que vez mais o os clubes é vão que o do adotar o gramado Atlético, sintético. que outrora era considerado um Referência. dos melhores, ele já está ultrapassado. Já passou. Não, entendeu? Ele só Não, o passou do a Allianz Palmeiras Parque- é bom. O Não, do mas o Abel Botafogo deu é um bom. pau. O Abel deu um pau no gramado sintético do Allianz Parque recentemente. Ok, mas do Botafogo é bom, então. O do Jean é bom. O tapetinho. Aceitável. O melhor é o Itaquera. Mas igual O reclama. melhor é o Bom Itaquera, gramado. porque Igual ele é uma reclama. mescla. Entendeu? Então, assim, a frase dele tá lá: o pior veneno para o jogador de futebol é a grama sintética. Mas ele vai ter que se adaptar. Todos os clubes terão que se Aliás, adaptar. como os jogadores técnicos têm que se adaptar ao futebol de velocidade, Aliás, de força. a pior Tá bom, grama ok. sintética Cara. é do nosso pago aqui, né? Da nossa aldeia, né? Essa é Não disparada fala a mal pior. do Zequinha. Não pior. Não fala que tem galchão, vem lá É a pior de todas. Estádio Francisco disparada. Noveleto. A questão é: Renato preservaria no gramado sintético, não tivesse o enfrentamento com o Corinthians pela Copa do Preservaria igual. Brasil? Acho que Preservaria igual? Acho que sim Mesmo também. estando ameaçado de voltar ao Acho que C4, É preservaria aquilo que igual. a gente falou, Vai. que tu pega lá a tabela lá do Brasileirão, assim, Atlético Paranaense e Grêmio, né? Da Arena da Baixada em Curitiba. Isso aqui é duro, hein? Pedreira. Ah, seria duro com qualquer time, ele vai Se preservar. botar o titular lá já seria difícil. Seria Ele complicado. vai preservar, ele vai preservar, ele vai preservar. Porque depois, eu repito, pô, pra quem, o secador que já pegou a tabela e já olhou ali, depois é o jogo decisivo. É a final. É É a Cuiabá final e contra o Grêmio Cuiabá. lá na Batalha do Pantanal. Arena Pantanal. Batalha É a do final. Pantanal. Batalha do Pantanal. Essa que a gente pega as fotos, é o- passar na frente da TV e olhar. Cuiabá-Ier. Cuiabá e Grêmio. Quando é que nós vamos falar de Inter do E programa? o Manchester Em City é seguida, Rennes. agora eu fique na nossa central, por gentileza. Vamos falar de Internacional, vamos falar de Charles Arangues, que está indo embora, né? De novo, pela segunda vez, o Arangues dá tchauzinho pro Inter, Nicole. Isso mesmo, Gamba. Charles Arangues antecipou a sua saída do Internacional. O vínculo ia até julho de 2025. Após as enchentes, a família do jogador voltou para o Chile e pediu para que ele retornasse também. Portanto, ele vinha negociando aí com a Universidade do Chile e abriu mão dos valores que iria receber até o final do contrato com o Internacional. O que a diretoria considera um alívio, né? Em torno de 8 milhões de reais que o Internacional vai acabar poupando pelo jogador. Ele, inclusive, aceitou reduzir bastante o seu salário, vai receber em torno de 170 mil reais lá na Laú. E ele já pode estrear já no domingo, já no campeonato chileno, aí deve estar no banco, né? O jogador que nessa passagem do Inter teve 51 jogos com a camisa colorada, 1 gol e 2 assistências. A última partida dele foi no dia 30 de junho, no empate contra o Criciúma por 1-1, Gamba. Também vai jogar domingo, viu, Um Colar? escândalo. Joga domingo já pela Laú. Não, um escândalo. Se você não entende, a água da cordilheira tem... Ele podia dar uma banda lá na Cordilheira e ficar lá na Cordilheira. Eu vou dizer duas coisas pra vocês. Eu gostaria de ter... Eu sei que eu tô falando demais hoje, mas é só... Não, mas é saudade, Não, é é, saudade tá. do Fica à microfone. vontade. Eu tenho duas coisas pra dizer pra vocês. Vamos A lá. primeira é que... Abre. Eu venho de longe pra dizer pra vocês que calça rasgada caiu de moda. Caiu de moda. Caiu. Ninguém mesmo. mais usa... Então,
infelizmente, aquilo que você gastou uma fortuna... Não dá mais. Já está fora, tá? Então, é a primeira coisa, então fique tranquilo. Legal. O que isso tem a ver com o debate? Só Tu vai entender agora. Agora. Ele tá à frente. Entendeu? Ele vem à frente do seu tempo. É a questão dos ciclos. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para o comandante, não para vocês que são afetados emocionalmente. Tá bom. Vem. Gamba, o que aconteceu com o Inter de Abel depois que ele foi eliminado pelo Boca da Libertadores da América e na Copa do Brasil, se não me engano, América Mineiro. O que Foram aconteceu? Foram 9 vitórias em 9 jogos, colocando o Internacional na luta pelo título brasileiro, que só não veio por conta de Wilton Pereira Sampaio, num crime cometido no estádio Beira-Rio. Ponto. O que aconteceu com o Inter de Mano Menezes após ser eliminado da Copa Sul-Americana da Copa pelo Melgar? Sul-Americana pelo Melgar. Eu vou usar uma expressão que vai incomodar 2 dos meus amigos que estão aqui na bancada, mas o Internacional foi vice-campeão brasileiro. Muito bem, tá bem. Então agora, o que tem em comum isso aí? Em relação ao que está acontecendo hoje com o Internacional? O Internacional, a partir de agora, vai focar em apenas uma competição e não terá outra competição para lhe atrapalhar. Perfeito, brilhante, meu apresentador. Gostou? Então, isso está embasado, está com fatos e argumentos. Torcedor do Inter, agora pode vir. Esquece a legenda e foca em mim. A partir de agora, o Internacional vai emendar desempenho e resultado. O Internacional tem um grupo que, até pela média de idade, e que vai ser rejuvenescido agora, tá? Muito bem, Roger, tá? O Inter vai para a felicidade de Colar, para a felicidade de Ernst, o Inter vai ter desempenho no Campeonato Brasileiro, porque esse grupo só pode jogar uma competição. E o que isso tem a ver com o Charles Arangues? É a pergunta. E mais, É que o Charles que tem a Arangue ver é com a calça passado- Mas é a rasgada. pauta do programa. E mais. Tá ali, ó. Charles Arangue E mais, É a o pauta que ali, tem ó, a tá ali, ver, ó. o que tem a ver a a que eu tô calça falando rasgada. aqui é mais importante. O Paulinho é um gênio. O Paulinho começou a perceber a linha de raciocínio do Ribeiro e fez o seguinte com o GC. Tirou. A pauta do programa. O Paulinho fez aqui com o GC, ó. Tirou. Ele fecha aqui, ó. Tirou a Fecha pauta aqui, do ó. programa. Fecha aqui, ó. Que é isso aí, velho? Essa aqui é a imagem. Inter perto do título. Nossa, que engraçado. Essa é a imagem. Essa Inter piada era pertinho boa do em título. 2008, cara. Era boa piada. Essa piada Sim, era mas eu não boa tenho em culpa que 2008. desde sua 2008 o Inter não ganhou Então, eu nada. quero dizer pra você. O Inter não ganhou nada. Esquece, o Arangues, esquece. Ele fez de novo. Aquela história é a seguinte: quem faz uma vez, faz sempre. Ah, é? Essa é pra vida. É mesmo? quem faz uma vez, Olha, que é perigoso Isso aí é pra vida. Perigoso, Tá? perigoso. Isso aí é pra vida. Fazer, quem fez uma vez, faz sempre. Então é o seguinte, ó. O Inter, a partir de agora, Vai deslanchar. vai deslanchar do Campeonato Brasileiro, querem vocês ou não. Boa noite, entendeu? senhores. Porque está se repetindo os mesmos fatos que fizeram o Internacional evoluir, porque Sim. precisa de tempo, Já precisa rezou, de uma isso. competição só. E ponto final. Já rezou o terço Perfeito. final contra o Rosário. Dito né? isso, Charles Arangues volta para o Chile. Foi uma bela tese. Foi boa tese do Ribeiro, né? O grande ponto é o seguinte, né? Eu perguntei ontem para as pessoas do Inter, né? Sobre esse edema ósseo do Charles Arangues, né? Afinal, ele está fora, né? Como a Nicole bem Vai jogar destacou. domingo. Ele jogou contra o Criciúma, Vai lá jogar no domingo. Heriberto Rios. E há a possibilidade de jogar contra o Copiapó, né? Lá do Chile estrear. Atrofiou, ou lá que no não. dia 10 contra o Colo-Colo. O que me disseram é o seguinte, tá? E aí eu fico com duas versões, tá? Porque eu não posso imaginar que o Inter esteja celebrando a rescisão do Arangues. Aí economiza os 8 milhões, teria que pagar para ele e tal, aquela coisa toda. Mas por que o Inter não propôs a rescisão, então, se estava tão ruim? Por que esperou o Arangues vir propor uma rescisão de contrato para economizar o salário? Porque se não vem a Laú, ele ia ficar aí, né? Até a metade do ano que vem, jogando uma, parando duas, parando três, parando quatro, né? Jogando duas, parando seis. Né? É o que o Inter tem como informação, né? Que o Arangues tem um problema crônico de tornozelo, que ele pode jogar sim pela Laú, assim como poderia jogar pelo Inter, só que não terá sequência, né? Ele vai voltar a sentir dores no tornozelo e a partir daí, né, ficaria de fora. O grande ponto é o seguinte, né? Legal, o Arangues foi embora, né? Obrigado por nada, né? Vai lá viver a vida lá no Chile e nós precisamos da reposição, né? Eu não consigo Tá entender. faltando Na a verdade, reposição, né? Posso na fazer uma verdade, pergunta, Matias? a reposição do Arangues, né? na verdade é o seguinte, né? O que a direção não interessa, Quero te não ouvir, interessa a Ernest. versão. Não interessa a versão, se é a versão A, se é a versão B, a versão do alfabeto inteiro. A direção do Internacional tem que parar de fazer o torcida de idiota. A direção do Internacional tem que parar de fazer o torcedor de palhaço. Porque o Internacional, ele toma a cada semana, basicamente, um tapa na cara. O torcedor do Inter, ele praticamente está tomando um soco do lado direito e aí ele já está virando o lado esquerdo, porque ele está tão acostumado a apanhar por essa cambada de incompetente,
tá? Que agora o Internacional está começando a normalizar apanhar. Normalizar ser ridicularizado. Porque assim, ó, o presidente Alessandro Barcelos, ele mandou um médico para a Alemanha para corroborar o investimento, a contratação desse jogador. E é impossível que lá não se sabia que ele tinha uma lesão crônica no tornozelo, é impossível que essa lesão crônica tenha surgido em 8 meses de Internacional, porque foi basicamente o que ele jogou, né? Ele não ficou esse 1 ano e pouco aqui, ele jogou ali 6 meses. 8 é forte, né? Jogar forte, exatamente. É forte. O Internacional tinha de fazer trabalhos especiais para o Arangues poder desempenhar. Ele só podia jogar uma competição, basicamente. Ele sempre saía aos 70 do jogo, no meio do segundo tempo. Se vocês lembrarem, no ano passado era basicamente essas perguntas que os repórteres faziam. Então agora a fonte oficial, as pessoas no off, querem passar o cachorro pro torcedor do Inter de que nós vamos fazer uma economia. Não vai fazer economia nenhuma. Não vai fazer economia. Tu vai pagar o cara ainda. O cara vai estar jogando no Chile e tu vai estar pagando ele para ele jogar na Universidade de Chile. O cara simplesmente estava 2 a 3 meses no vestiário inventando lesão ou, sei lá, curando não sei o quê. E tu não fez nada. Enquanto isso, o teu time sendo desclassificado na Copa Sul-Americana, sendo desclassificado na Copa do Brasil. Isso é um absurdo. O torcedor do Inter não aguenta mais tomar tapa na cara toda semana. Então tem que parar de dar esse cachorro e simplesmente deixar de ser incompetente e começar a fazer alguma coisa pelo vestiário do Inter. Porque é mais um ano que não tem título, é mais um ano que o Inter está olhando as coisas acontecer no meio da temporada e um ano promissor jogado fora para variar. Forte, hein? É muito forte, mas hein? ele representa o sentimento do torcedor colorado. Eu, por exemplo, eu não consigo ser coerente sempre. Tá. Eu admito isso. Não, mas 99%. É. Então, eu não consigo ler. Eu abri o aplicativo aqui. Tá. Conhece o aplicativo Vozes do Gigante? Conheço. Vai pro inferno, Tá. Ribeiro. Vai pro inferno. Eu, por exemplo, eu aqui, prezo ó. muito. Não. Tu não vai passar esse cachorro aí. Tu não vai passar esse cachorro. Porque Ele vai ler. Eu vou ler. Tá, Tu falou 5 minutos aqui sem parar. Eu quero um apresentador de prova. Tá bom. Testemunha. Tá bom. Eu vou ler. Tá. Mas antes de ler, eu tenho que fazer uma pergunta para ti. Pode ser. Quando tu trabalha e tal, quem paga o teu salário é o teu chefe, a tua empresa. A empresa. Tá? Quando tu sai, por exemplo, tu sai do contrato e tal... Recebo uma indenização. Não, mas não é isso. Tu deixa de ganhar, né? Deixa de ganhar, essa decisão é minha. E é isso aí. Quem que economiza? A empresa. A empresa, Tá bem. claro. Isso é uma coerência com o que está aqui no portal Vozes dos Gigantes. Manchete. E é por isso que eu digo que eu não entendi a tua tese. Aqui, ó. O que está escrito aqui? Tá isso aqui. Portal Vozes do Gigante. Tá bom, tá aqui. Vozes do Gigante. Arangues abre mão de fortuna para deixar o Inter. Quem é que economiza essa fortuna? O Internacional. Internacional. Eu não entendi. Vocês se decidam. Não, mas ele pode abrir Não, mão mas do a que ele notícia, quiser, a notícia não é excludente. A notícia não é excludente com a minha crítica. E eu não tô criticando a notícia. Isso aí é a fonte oficial. Isso aí é o que o cara que nós falamos lá no vestiário do Inter nos passou. Agora, eu acreditar nesse cachorro aí são outros 500. E outra, eu poderia simplesmente pegar e culpar esse vagabundo que hoje está indo pro Chile, que pela segunda vez desrespeitou o Internacional. Não, é um chinelinho, é um jogador chinelinho. Calma. Que pela segunda vez desrespeita. Eu não quero ler editorial espanhol aqui. Pela segunda vez desrespeita a instituição do Internacional. Então, assim, eu poderia culpar ele, mas não, eu vou culpar a gestão. Porque é o seguinte, ó, o Alário quer ir embora, o Bustos quer ir embora, o Vitão tá pra ir, o Wanderson que se diz do bastidor que também tá querendo pegar e sair do Beira-Rio. Agora o Arangues. Por que todos os jogadores de uma hora pra outra quiserem ir embora? Por que todos os jogadores agora quiserem ir embora?
Por que do nada houve um declínio técnico tão grande? Ai, Ernest, por causa da enchente. Não, velho, não foi por causa da enchente. Desde o jogo contra o Beira-Rio, desde o jogo contra o Juventude no Beira-Rio, tá? Desde o jogo contra o Juventude no Beira-Rio, o declínio técnico já existia. Então tem alguma coisa dentro do vestiário que tem que parar com esse cachorro. Porque, o trabalho do Cudê não deu mais liga. Porque agora a gente vai economizar. Porque não sei o que, a gente percebeu não sei o que. Vamos parar de fazer o torcedor de palhaço. É só isso que eu peço. O que é, Pedro Espinosa? Olha... Tá vazando o áudio do Pedro Espinosa aí no microfone. O que é, Pedro Espinosa? Eu achei engraçado. Não, a gente quer falar sério no programa, é o momento de falar sério. A gente nunca consegue falar do Inter no programa, cara. É impressionante, velho. Esse Gregoriano... Aqui está a água benta que Charles Arangues bebeu. Bebeu e jogará domingo pela Laú. A mesma água que Henri Cristo andou sobre as piscinas do Beach Park. Vai cair a live, hein? Está aqui. A água benta de Charles Arangues. Cara, pega essa água e joga pro inferno. Nossa, que barbaridade! Vamos falar de confusão? Mais uma, né? Mais uma. Confusão. Nicole Ovic, confusão no jogo do Internacional no Sub-20. O que aconteceu, Nicole? Pois é, né, Gamba? Uma confusão entre os meninos no confronto ontem do Internacional contra o Ceará pelo Brasileirão Sub-20. A gente vê aí a falta que originou essa confusão, né? O Cadu, camisa 11, fez uma falta grave ali no Iago Noal. E a partir disso, começou uma confusão entre os jogadores do Internacional e do Ceará. Uma confusão que virou generalizada. Os reservas entraram em campo também. A partida ficou paralisada por em torno de 10 minutos. E após isso, houveram 6 expulsões, tá? O árbitro decidiu por expulsar 3 do Internacional e 3 do Ceará. Os 3 expulsos do Internacional foram Ricardo Matias, Pedro Cauã e Everton. Os garotos, inclusive, podem ser punidos ainda. Apesar da confusão, o Internacional conseguiu a vitória, que não vem bem, né, no Brasileirão Sub-20. Saiu da lanterna do campeonato, agora foi a 13 pontos e está em 18º colocado do campeonato. Colar, a origem disso tudo aí, Colar. Era uma falta, né? O jogo tava até desencadeando bem, né? O Inter ganhou o jogo, né? E o Roger vendo tudo isso lá. O Roger tava na arquibancada ontem, né? Isso é um ponto negativo para os garotos, né? Afinal, a tendência é que eles sejam punidos, tá? Né? Conversei hoje com o pessoal da base pela manhã. Não se tem ao certo ainda qual será a punição, mas eles serão punidos. Não só os que foram expulsos, porque pelo incrível que pareça, né? Não tem VAR no Brasileirão Sub-20, né? Então, o juiz escolheu 3 de cada lado. Mas poderia ter sido vários aí, né? Só pela confusão, no mínimo 6 ou 7 de cada lado. Mas assim, ó, o Inter tá tão mal na temporada que o Inter vai punir quem tem bril pela camisa. Isso aqui me serve muito. Não tô defendendo violência, não tô defendendo violência. O cara apanhou, o cara não vai apanhar, vai tomar porrada o jogo todo, ou o Iago Noal, os caras levantam o Iago Noal, dá uma tesoura no Iago Noal, aí começa a confusão, vai fazer o quê? Vai tomar porrada sozinho, vamos parar de ser hipócrita. Como eu sempre falo, tudo tem explicação, tá? Não é normal o que aconteceu. Não. Tá? Isso aí tem origem externa. Qual é a colocação do Inter no campeonato? É 18º agora com a vitória. Ou seja, as coisas não estão funcionando, entendeu? Sabe? Então o nível, pelo menos na base tem psicologia do esporte? Não tem. Também não claro tem. que não. Então, o Internacional não está cuidando de aspectos que hoje do futebol moderno são óbvios e essenciais. Então, esse destempero aí não é por causa do lance. Isso aí é originário de um processo que está mal resolvido, gente. Carga... É óbvio, a carga veio. O Inter estava ganhando o jogo. Sabe o estupim? O Inter estava ganhando o jogo. Vai punir, Colar. Vai punir. É grana? O que é? Não sei. Perguntei hoje mais cedo e ainda não está definido. O que aconteceu depois do jogo, os garotos foram avisados lá no vestiário que teria punição para todos que estavam envolvidos no jogo. Muito bem. Dito isso, intervalo comercial no YouTube. Vocês ficam com a Nicole Ovic. A gente volta em seguida com o Donos. Muito bem, de volta com o Donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem Boa Tarde RS com o comando do Alexandre Mota. Antes de mais nada, quero colocar no ar aqui o resultado final da nossa enquete, né? Quero saber a torcida do Grêmio, afinal de contas. O resultado de ontem, pelas circunstâncias, o empate com o Corinthians, foi um bom resultado? Tá aí. A massa entendendo que sim, 60%. Tudo passa pano. Sim.
60% entendendo que foi um bom resultado, 0-0 com o Corinthians. Tudo passa pano do Renato. É tudo passa pano do Renato? Tudo oriundo do Donos da Bola. Empatar lá não Empatar com não é bom, mais. não é positivo. 60%. Tá aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês na nossa enquete.